Em torno da história de todos os homens importantes, normalmente se constrói um mito. Com Kardec, isso não tinha como ser diferente. Mas o que dessa história de Kardec pode ser mito e o que pode ser real? É sobre isso que nós vamos tratar nesse vídeo. Eu sou Elias, do canal Fronteiras do Pensamento Espírita, e esse é mais um vídeo da série Contextualizando Kardec. A respeito de Allan Kardec já foi dito muita coisa. Um dos seus biógrafos afirma que ele foi médico, e é uma informação que não se comprova. Provavelmente ela se deve ao fato de ele ter estudado o magnetismo, que na época era uma espécie de medicina alternativa, por mais de 35 anos, como ele mesmo afirma. Houve quem afirmasse que ele teria sido maçom. Há quem entenda que ele foi um importante cientista e filósofo do século XIX, e há também quem diga que ele é o fundador de uma religião. O que nós podemos confirmar em torno desses mitos que foram construídos em torno da figura de Kardec a partir de um exame do próprio texto kardeciano ou das biografias disponíveis? Tomando como ponto de partida a primeira edição de O Livro dos Espíritos, aquela de 1857 que tinha apenas 501 questões. Tá? Naquele livro, Kardec apresenta, de certo modo, o Espiritismo como uma ciência espírita, mas ele mesmo vai dar mais importância ao lado das consequências filosóficas e morais do que propriamente a comprovação da imortalidade da alma. Tanto que ele vai usar a palavra doutrina 55 vezes na primeira edição de O Livro dos Espíritos. Dessas 55 vezes, 19 ele fala doutrina espírita. E o que é uma doutrina? É bom a gente pegar esse conceito então e compreender esse conceito, já que Kardec faz tanto uso dele. Doutrina, segundo os melhores dicionários, nós podemos conceituar como sendo um conjunto de ideias básicas contidas no sistema filosófico, ou no sistema político, religioso, econômico. O uso desse termo por Kardec deixa claro, portanto, que ele não estava apenas se limitando aos aspectos científicos daquela pesquisa a respeito de mortalidade da alma. No primeiro número da recém-fundada Revista Espírita, ele já transcreve um artigo de um jornal, o Courrier de Paris, devia ser um jornal na época, onde um articulista tece todo um comentário elogioso ao Livro dos Espíritos e apresenta essa seguinte observação: a todos os deserdados da terra, a todos os que caminham e caem, regando com suas lágrimas o pó da estrada, diremos: lede o Livro dos Espíritos, isso vos tornará mais fortes. Também aos infelizes, aos que pelos caminhos só encontram os aplausos da multidão ou os sorrisos da fortuna, diremos: estudai-o, ele vos tornará melhores. Esse trecho que Kardec transcreve na Revista Espírita deixa bem claro a visão que ele tinha desse movimento que ele chama de doutrinário. Mas daí a gente já imediatamente acreditar que ele foi o fundador de uma nova religião, no caso do Espiritismo, a distância é longa. A gente precisa ter muito cuidado com essa afirmação também. Algumas pessoas, inclusive, evitam usar o nome de fundador da religião e usam o de codificador. E é até interessante a gente pensar por que codificador, porque a intenção por trás desse nome é dizer que Kardec apenas organizou o ensinamento dado pelos espíritos, que na verdade a autoria é dos espíritos. O próprio Kardec diz isso em certos momentos dos seus textos. O fato é que algumas pessoas usam a palavra codificador como que retirando de Kardec a autoria dos textos espíritas. E por trás disso nós não podemos entender também se não existe um interesse de sacralizar os textos espíritas, como se dissesse: olha, isso é a autoria dos espíritos superiores, não é autoria humana, é toda uma revelação divina para a humanidade. Informação que a gente já conversou nos vídeos passados e que a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de posição. Kardec fazia parte de uma geração de intelectuais franceses fortemente marcados pelo iluminismo. Portanto, com uma forte orientação para uma liberdade de pensamento que era incompatível com a religião nos termos do que existia no século XIX. Aliás, Kardec era extremamente crítico da religião estabelecida. Ele não tinha nenhuma simpatia pelo formalismo religioso das religiões que existiam, pela hierarquia eclesiástica, pelo sacerdócio organizado dessas religiões, pela ritualística, pela dogmática
dogmática. Kardec não se identificava com essas coisas, isso é muito claro nos seus textos. E outra coisa, nenhum dos biógrafos de Kardec aponta a pessoa dele como uma pessoa religiosa, por exemplo, de frequentar uma igreja. Portanto, se há um perfil que não se pode atribuir a Kardec, seria o de ser um homem religioso, no sentido de filiar-se a qualquer das religiões do seu tempo. Por outro lado, era uma pessoa extremamente generosa. Durante toda a sua vida, ele dá exemplo disso. Por exemplo, quando ele leciona gratuitamente para crianças e adolescentes pobres de Paris. Ou, por exemplo, quando ele ministra gratuitamente cursos de ciências naturais. E quando ele se dedica a estudar o magnetismo animal da sua época, é porque essa era uma espécie de medicina alternativa que dava atenção para os problemas psíquicos, como até então a medicina convencional não dava. Então, até nisso, a gente vê uma vertente profundamente humanista do professor Hippolyte. Começando pelo Kardec cientista, de fato, há muitas evidências em favor desse mito que se construiu, porque ele, para estabelecer o espiritismo, ele faz uso do que havia de mais rigoroso do ponto de vista de metodologia científica da sua época. É muito interessante que só para escrever a primeira edição do Livro dos Espíritos, ele já lança mão de uma pesquisa de observação, indo a diversos grupos que lidavam com os fenômenos espíritas, e ao mesmo tempo uma pesquisa documental muito rigorosa com aqueles 50 cadernos a que eu já me referi no vídeo anterior, que ele recebeu dos seus amigos espiritualistas e magnetistas da sua época. E é assim que ele escreve a primeira edição. Para a segunda edição, ele amplia esse método e aí ele começa, inclusive, a estabelecer uma inovação do ponto de vista metodológico que é muito interessante, porque agora, como ele tinha contato com grupos espíritas de outras cidades através da Revista Espírita, ele pode comparar os ensinamentos dos espíritos de uma região com outra. Ele inaugura com isso um método de consenso a partir dessa comparação. E aquilo que era consensual do ponto de vista dos ensinamentos morais ou das implicações doutrinárias, ele passa a adotar isso então para a composição da sua segunda edição do Livro dos Espíritos. No Livro dos Médiuns ele tem sem dúvida um tratado científico a respeito do método adequado para se proceder às evocações dos espíritos. O nome da primeira edição do Livro dos Médiuns foi Guia dos Médiuns e Evocadores, que aí sim ele percebeu que poderia ampliar e construir o Livro dos Médiuns, que é um tratado de método de pesquisa junto à espiritualidade. Mas esse método do consenso vai ficar claro realmente, vai ficar bem demonstrado no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, quando ele detalha. Agora ele já compreendia esse método em toda a sua plenitude, o método que ele mesmo criou. E ele chama isso de controle universal dos ensinos dados pelos espíritos, e que é o embrião dos métodos de consenso que a ciência vai reconhecer agora no século XX. Depois disso ele vai escrever O Céu e o Inferno, onde ele trabalha sem dúvida nenhuma como um grande cientista fazendo pesquisa a partir de estudos de casos. Tem ali uma coletânea de casos estudados por ele, catalogados por ele, o que é uma pesquisa qualitativa muito interessante. E depois nós vamos ver também em A Gênese, que é outro livro onde ele vai pegar toda a ciência que existia na sua época para, somando isso com o espiritismo, encontrar explicações adequadas, por exemplo, para a criação do mundo, para a Gênese bíblica e também para os milagres e as profecias que teriam sido realizados por Jesus e que estão relatadas no Evangelho. Nesse ponto em particular, eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. Percebeu que 3 dos livros de Kardec são voltados para a religião? O Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênese. Ele está tentando usar a ciência para explicar, para dar sentido à religião. E o Livro dos Espíritos e o próprio Livro dos Médiuns, sem dúvida nenhuma, mais voltados para o aspecto científico. E, por sinal, são os 2 primeiros. Os 3 últimos já são voltados para a questão religiosa. Esse é um dado que nós não podemos perder de vista para compreender como que isso se desenvolveu no pensamento de Allan Kardec. Agora vamos analisar pela vertente da religião. Nós temos que lembrar que na França existia um movimento espiritualista muito forte, muito bem consolidado. Não é à toa que aconteceram os fenômenos das mesas girantes, evocando espíritos, fazendo perguntas e obtendo respostas. Quando ele faz aquela grande turnê pela França em 1862, ali nós vamos perceber ele se deparando com um fenômeno que já existia. Lyon era um movimento espírita
espírita extremamente religioso e ele comenta sobre isso no seu relatório da viagem que ele realizou. Portanto, ele percebe que ele tem que fazer concessões ao aspecto religioso do espiritismo. E ele tem consciência muito clara de que essa ciência espírita que ele estava apresentando nem teria como ser muito bem recebida nos meios acadêmicos. Talvez até por isso ele se ancore um pouquinho no outro lado, no lado mais doutrinário, mais da doutrina religiosa, para estabelecer as bases para a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, porque ele sabe que essa ciência espírita, essa doutrina espírita, teria que trilhar um caminho mais ou menos independente em relação à ciência da sua época. É por isso que já no Evangelho segundo o Espiritismo, portanto em 1864, que é o primeiro da série religiosa, ele vai colocar uma afirmação que é muito interessante, que a gente precisa considerar. Ele vai dizer o seguinte: a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. E até o final da sua vida, em 1868 já, Kardec vai procurar afirmar o Espiritismo como uma ciência. Ele escreve: o Espiritismo é uma ciência de observação, lá em A Gênese. Da mesma forma que a ciência propriamente dita tem por objetivo o estudo das leis do princípio material, o objetivo especial do Espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Então, para ele, enquanto a ciência pesquisava as coisas relacionadas à vida material, às lâmpadas, aos materiais de construção e etc., o Espiritismo pesquisaria as questões relativas ao espírito. E ele reconhecia que o conhecimento de um não pode se completar sem o conhecimento do outro. Que a ciência sem o espiritismo se encontra na impossibilidade de explicar certos fenômenos exclusivamente pelas leis da matéria. E que o espiritismo sem a ciência capengaria de apoio e de controle e poderia se embalar de ilusões e cair no fanatismo religioso. Mas o que deixa mais claro que Kardec não trabalha apenas na perspectiva de um cientista ou de um filósofo da sua época é o projeto que ele faz para a sociedade, para a continuidade das atividades espíritas, do movimento espírita. No projeto 1868, ele já idealiza inclusive uma comissão central que estaria fazendo a articulação entre os inúmeros centros espíritas que com certeza ele já via que se espalhariam pelo mundo afora. É interessante que nesse projeto Kardec também não idealiza nenhuma construção de templo, de igreja, de qualquer organização propriamente religiosa. Ele imagina sociedades de estudo espírita, sociedades onde se estudariam, se pesquisariam as implicações dessa ciência espírita, onde se daria o desenvolvimento dessa ciência espírita. Mas nós não podemos perder de vista também que era uma sociedade que estudava assuntos de moral religiosa, assuntos relacionados ao evangelho, por exemplo, que era uma sociedade que abria suas reuniões com uma oração, que encerrava com uma oração, mas também não era uma sociedade ritualizada, porque ali se discutiam os assuntos relacionados ao espiritismo, se estudavam os assuntos relacionados ao espiritismo. Então era como se fosse uma sociedade com interesses religiosos, mas aberta do ponto de vista de não ter formalismo, de não ter hierarquia, de não ter sacerdócio, de não ter autoridade constituída, uma sociedade de livres pensadores. Era assim que Kardec visualizava a continuidade do espiritismo. Portanto, nós podemos concluir que a religião espírita, ou o espiritismo enquanto religião, foi muito mais uma criação dos seguidores de Allan Kardec do que do próprio Allan Kardec. Não resta dúvida que ele procura fazer um equilíbrio entre a questão da ciência e a questão da religiosidade, mas esse equilíbrio de forma nenhuma se manifesta nem no extremo de ser apenas uma ciência que pesquisa, que indaga, mas também de não se caracterizar como uma religião institucionalizada e organizada como nós temos aqui no Brasil. Aliás, o espiritismo no Brasil vai assumir uma característica inteiramente diferente daquilo que era proposto por Allan Kardec. Mas nós não vamos discutir isso nesse vídeo, vamos deixar isso para um outro vídeo, para uma outra discussão. Se você acha essa discussão pertinente, por favor, curta, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para que você possa receber a notificação para os próximos vídeos da série. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo nosso até o final. Paz, saúde, alegria de viver para todos nós.